estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje tratando do problema da falta de água. Alguns estados brasileiros, principalmente da região Nordeste, já vivem esse problema há muitos anos, há muito tempo, e agora esse problema se alastra também por outros estados brasileiros, principalmente o estado de São Paulo, onde choveu muito menos do que o esperado para o mês de janeiro, aliás, um dos menores índices de chuva dos últimos anos. E por isso nós estamos falando sobre esse tema hoje, tá? Você participa com a gente, diz pra gente por que você, como você economiza água na sua casa, quais as medidas que você toma aí na sua família, com seus vizinhos, com seus filhos, como que você procura economizar água. No final do programa você está concorrendo a um sorteio de um kit, tá? A gente tem mais de um kit aqui, então você vai participando, vai mandando a sua dúvida também, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto aí na sua região, como é que está a situação. Um belo kit, tem marcador de página, imã, tem um tapete arraiolo feito artesanalmente aí por voluntários do consórcio PCJ, no qual participa o Francisco Laós, que é secretário executivo, e explica tudo para a gente hoje aqui, tá? Francisco, a gente fala da falta de água e tudo mais. Existe uma reserva muito grande no Brasil, que a gente chama, conhecida, né, como Aquífero do Guarani, que tem uma grande reserva de água doce. Existe algum projeto para que se possa utilizar essa água para evitar, de repente, uma situação mais caótica? Isso é trabalhado recentemente no Brasil? Sim, já há muito tempo. Existem, inclusive, congressos, estudos. O Aquífero Guarani, infelizmente, ele não ocorre em todo o território nosso. Por exemplo, a nossa região aqui, a região de Campinas, nós temos em São Pedro o início de recarga do Aquífero Guarani. Quer dizer, nós não podemos utilizar a água do Aquífero Guarani. Ela começa a ser possível a partir da cidade de São Carlos e assim vai se estendendo por Ribeirão Preto até os nossos países vizinhos do Mercosul. O Aquífero Guarani é importante, vamos dizer assim, potencial, porém, o uso indiscriminado, quando você retira muita água, a água às vezes leva 10 anos para ser reposta no solo, principalmente em solos argilosos, onde a água demora mais para caminhar. Então você deve utilizar o Aquífero Guarani somente o suficiente. E o outro cuidado que você tem que tomar, infelizmente, grande parte do Aquífero Guarani contém teores de cálcio, magnésio e outros elementos que você não pode usar essa água para a indústria, porque ela provoca corrosões nas turbinas, nos equipamentos. Então, o Aquífero Guarani, ele é um importante manancial, mas ele tem que ser usado com equilíbrio e tem que ser utilizado quando ele é possível ser utilizado. Por quê? Porque muitas vezes é uma água que contém minerais e outros elementos, mas, com certeza, cada gota de água, nós temos aqui no nosso subsolo da região de Campinas, 3 metros cúbicos por hora no máximo de um poço, porque o nosso lençol, que a gente fala, é pobre. Mas a Espanha mapeou todo o solo da Espanha, que a Espanha é um país onde os rios, na estiagem, não têm água. Isso é comum, eles convivem com isso naturalmente, como no Nordeste também, os rios são intermitentes, né? Então, na Espanha, o que eles fizeram? Mapearam o subsolo e os reservatórios só entram em operação no horário de pico, tipo às 17h30, quando todos vão tomar banho. 15 minutos depois, normalizou, desligam as bombas automaticamente. Por quê? Os espanhóis têm a água do subsolo como uma reserva sagrada. E é assim que nós temos que tratar a água do subsolo. Por quê? Porque ela penetra no solo, ela vai sendo filtrada, ela acaba sendo um produto, quando não contaminado, infelizmente, porque o uso indiscriminado do Aquífero Guarani, por exemplo, em algumas regiões, como Ribeirão Preto e outras, provocou contaminações. Então, você tem que fazer um furo no solo, mas respeitando, pedindo licença para o solo, respeitando... Tem todo um cuidado, todo um cuidado, uma técnica, porque senão você prejudica as pessoas que ficam em todo o entorno. Então, uma resposta que eu daria para você é o seguinte: toda água, seja água de chuva, hoje muitas câmaras municipais do Brasil inteiro estão fazendo projetos de lei para que construções acima de X metros quadrados, alguns lugares falam que acima de 500 metros quadrados, outros acima de 4.000 metros quadrados, que seria já numa grande indústria, um shopping center, que você obrigatoriamente faça a captação da água de chuva em cisternas. Eu acho essa uma medida fantástica. Nós vamos ter aqui a ampliação, já estamos tendo, do aeroporto de Viracopos. A água que vai ser utilizada nos sanitários em Viracopos é água de reuso de estação de tratamento de esgoto.
600 litros por segundo. Isso é muita água. Então, vamos dizer assim, hoje nós temos que, na roça, lá na fazenda, onde a água corre solta pelos carreadores, tem muitas pessoas que têm propriedade agrícola, estão entendendo o que eu estou falando. Se a água corre solta, ela leva solo para os rios, que assoreia os rios, diminui a calha dos rios e não recarrega o lençol freático. Se você fizer bacias de retenção, são como bacias mesmo, você mantém a sua agricultura e você evita que você leve solo para os rios e mantenha a água no subsolo. São técnicas que vários centros de pesquisa brasileiros já desenvolveram e estão à disposição. Então, o que eu estou achando é o seguinte, essa crise que está assolando agora o Sul e Sudeste, ela é importante porque ela vai fazer com que o Brasil todo troque as suas experiências e, quem sabe, dessa troca rica, porque o brasileiro é criativo, nós consigamos resolver o problema do Nordeste. Uma das coisas que tem no Nordeste. Tem regiões do Nordeste que tem também água no subsolo, em grande quantidade. Só que tem um problema. Tem alta quantidade de sal, são águas salinas. Se nós tivermos que fazer como as pessoas do Oriente fazem, que é dessalinizar o mar, por exemplo, se nós desenvolvermos essa técnica, quem sabe nós resolvamos o problema do Nordeste, porque nós vamos dessalinizar o subsolo do Nordeste. Então, talvez uma situação como essa seja o princípio de uma grande solução nacional. E falando em criatividade do brasileiro, que o senhor falou aí, nós recebemos mais participações, as pessoas estão respondendo a nossa pergunta da noite. O que é que você faz em casa para economizar água nesse período tão complicado aí, sem chuva, que muitas cidades do Brasil, vários estados estão passando nesse momento? O Paulo Moraes mandou e-mail para a gente. Obrigada, Paulo, pela sua participação. Ele é de Campinas, ele está dizendo o seguinte, que ele em casa tem o hábito de economia de água, mas ele vê que no Brasil isso precisa ser melhor estudado, porque ele vê pessoas, por exemplo, na cidade dele que ainda não têm essa consciência da falta da água. Quem sabe agora as pessoas se assustam e tomam consciência. Obrigada pela sua participação. A Odila Trevisan de Valinhos, obrigada pela sua participação. Odila está falando que as donas de casa precisariam se conscientizar na economia de água na hora de lavar roupa, porque aí tem muito gasto. Então tá aí a dica dela na hora de lavar roupa. Quero agradecer a participação da Ruth, de Vinhedo, interior de São Paulo, da Sueli, de Hortolândia, a Maria Antônia, de Brasília, Distrito Federal, obrigada pela sua participação. Ela disse que economiza água guardando a água da máquina de lavar. Sim. Na área de serviço, usa daí para a calçada essa água reaproveitada, mudou até o sistema da descarga do banheiro para economizar mais água. Inclusive tem alguns shoppings também que já utilizam esse sistema de cisterna também para reaproveitar a água, né? Sim, e existem equipamentos inteligentes. Nós temos a nossa sede em Americana, que nós chamamos de Casa Modelo. Então, várias empresas nos auxiliaram e nós temos equipamentos inteligentes, desde válvulas de descargas, torneiras, e a economia, ela é assustadora quando você utiliza esses equipamentos. Inclusive, nós vamos ter que chegar num ponto que alguns países chegaram. Houve incentivo governamental para que as pessoas trocassem os seus equipamentos, né? Por exemplo, uma válvula hidra consome um absurdo. Se você mudar para outros sistemas, você poderá ter essa água para fins mais nobres, né? E você utiliza, por exemplo, uma água de chuva ou uma água de reuso de uma estação de tratamento de esgoto para as finalidades que são já para carregar esgoto e coisas assim, né? No futuro, eu acredito que as casas... Quer dizer, não vai haver nenhum prejuízo para esse tipo de utilidade, por exemplo. Não, nós temos, por exemplo, os órgãos ambientais que fazem as análises e dizem, né? A água X é possível ser utilizada para tal finalidade, a água de reuso para tal finalidade. Eles fazem pesquisas, estudos, é só você seguir só procurar e estudar, os governos também procurarem se informar a respeito disso, as empresas também, principalmente. Sim, e eu sinto que essa evolução, ela está ocorrendo, né? Nessa Semana d'Água que a gente pratica, hoje tive uma emoção muito grande, né? Eu sou o pai da Semana d'Água no Brasil. E uma valiense, Adriana Braga, é a mãe da Semana d'Água, porque nós, inclusive, fomos para a França fazer um curso lá para depois trazer para cá, e Valinhos foi a pioneira, né? E hoje nós fizemos a comemoração de 20 anos do programa. Então foi uma festa muito grande e muita emoção também. Tem a Cláudia de Vinhedo aqui do lado e outras pessoas, a Kátia de Americana, que são as filhas da Semana d'Água, nos ajudaram e estão multiplicando. E no meio daquela emoção, e muitas pessoas presentes, nós pensamos o seguinte:
Hoje, nós temos uma coisa a comemorar. A nossa região, por exemplo, eu acredito que mais de 60% das pessoas já sabem que deve-se escovar os dentes com a torneira fechada. Primeiro molhar o corpo, fechar a torneira, ensaboar, depois jogar uma aguinha, que não passe de 3 minutos. Sim, a boa notícia é essa. Mais de 60% tem informação. A má notícia: o percentual das pessoas que realmente praticam isso ainda é muito baixo. Então, o que nós precisamos é transformar aquilo que está aqui na prática. A hora que verificar que a torneira está aberta a escovar o dente, puxa a sua orelha, fecha a torneira. Ou seu filho vai fazer isso, porque nós estamos treinando as crianças para fazerem isso, para puxar a orelha dos pais. As crianças são um elemento fundamental nesse processo. Francisco, o governador Geraldo Alckmin chegou a dizer nessa semana, em entrevista, que o estado de São Paulo, pelo menos, não corre um risco de racionamento. Mesmo assim, é importante que as pessoas continuem economizando, porque logo quando surgiu a notícia de que a chuva até então que não havia chegado e depois chegou, mas não foi o suficiente, fez com que acabasse a água em muitas regiões. Todo mundo correu para racionar a água e agora vem uma notícia como essa, que o estado de repente possa não passar por um racionamento e as pessoas de repente em casa podem ficar mais acomodadas. Como é que fica essa situação? O que a gente orienta nesse caso? Olha, eu diria o seguinte: quando o governador lançou em 2004, que nós tivemos uma grande estiagem, o bônus da água, quem economizava 20% tinha 20% de bônus. Isso é uma racionalização, quer dizer, o incentivo a você economizar. Foi um sucesso, eu estava junto. Geraldo Alckmin é um otimista. Conseguimos, na época, aguardar as chuvas. Agora, o governo de São Paulo também lançou o mesmo programa em índices de 30%. Está sendo um sucesso, porque existe um incentivo, inclusive financeiro, e o bolso sempre foi uma maneira de estimular as pessoas. Eu gostaria de compartilhar o otimismo do governador no seguinte aspecto: para que nós não venhamos a ter racionamentos, como estão acontecendo em diversos municípios, como parcialmente até aqui em Valinhos, nós teríamos que ter chuvas. Nós teríamos que ter chuvas. Os nossos técnicos da nossa equipe fizeram um cálculo. Para repor, por exemplo, na nossa região as perdas, nós teríamos que ter 60 dias de chuvas com 17 milímetros por dia. É o famoso dilúvio, né? Uma chuva... Então, na realidade, o otimismo do governador é importante, mas eu vou dizer o seguinte para as pessoas: esqueçam o otimismo do governador. Por quê? Todas as semanas que estamos aguardando chuva, aguardamos 20 milímetros, estão vindo 6, 7. Então, a chuva está nos decepcionando. Então, esse otimismo poderá nos levar a uma estiagem negra. Então, eu já vou dar um recado, um técnico que tem 33 anos nessa área de gerenciamento dos recursos hídricos. O ano de 2014 vai ser um ano de racionalização para todos os brasileiros. Eu não vou dizer que seja racionamento. Não estamos falando só de estado de São Paulo, não, né? No Brasil todo. Será um ano onde nós teremos que tratar a água com cuidado e zelo, porque não sabemos se as chuvas ocorrerão a partir de setembro. E por não saber, nós temos que utilizar somente o suficiente. Para quê? Para que a gente possa esperar dias melhores, mudar a cultura das pessoas, cuidar dos problemas de perdas físicas nas redes de distribuição de água, que em alguns lugares chega a ser 70%, sabe o que é perder 70% de água tratada, e outras providências que nós vamos tomar e já estamos tomando no Brasil todo, né? Mas eu diria o seguinte: 2014 é um ano de alerta. Não dá para ser otimista. Eu tenho otimismo. Como as mangas esse ano e algumas outras frutas demoraram para amadurecer, alguns cientistas estão com uma tese que talvez as estações do ano estejam atrasadas um degrau, ou seja, nós estaríamos ainda na primavera. Então, teríamos a chance de termos chuvas em abril, maio, junho, como tivemos no ano passado, por exemplo, em julho. Agora, eu diria o seguinte, e esse alerta é para todo o Brasil: abril teremos chuvas, e até abril, o que vamos fazer? Como vamos sobreviver? Então, nós temos que racionalizar o máximo para evitar racionamentos. O racionamento é desagradável, o racionamento ele afeta, inclusive, a condição econômica, ele afeta o emprego, ele afeta tudo. Então, é bom
continuar com essa prática. Quem está em casa, você que é de casa, que já está economizando água, que já fica esperto com o filho, escovando o dente. Não abra a guarda, não relaxe. Continua disciplinadinho. Disciplinado. É uma questão de sobrevivência. Aí, juntos, nós voltaremos a esse programa e vamos dizer assim, o Brasil foi vitorioso, não faltou água na Copa, os estrangeiros saíram com uma boa impressão do disciplinamento do uso da água com o brasileiro, porque se um estrangeiro vê uma senhora com vassoura hidráulica na rua, ele vai levar uma má impressão no nosso Brasil, né? Por mais que ele ache que aqui tenha muita água, porque ele pensa em Brasil, ele pensa no Amazonas, né? Mas lembrem que há alguns anos o Rio Amazonas apresentou filmagens e fotos com o solo trincando, né? E, para quem não sabe, parcela do Rio Amazonas é abastecido pelo degelo dos Andes, que tinham 7 montanhas geladas, e agora eu vou fazer um desafio. Procurem saber quantas ainda estão com gelo. Isso é um aquecimento global, degelo. Vai chegar uma hora que até o nosso querido Amazonas poderá não ser mais o Amazonas e ser um córrego. Isso é um risco. Então, o que nós temos que fazer? É sempre utilizar o suficiente. Por isso, cuidado. E a gente pergunta para você de casa, o que você faz diante de tudo isso que a gente está dizendo aqui para economizar água na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa principalmente? Conta pra gente, tá? Tem sorteio de kit no final do programa, tem mais participação chegando. Você aproveita o intervalo, vai mandando sua dúvida pra gente, pode ser telefone, e-mail ou ainda pelo Facebook do programa Ação Nacional. A gente está falando sobre o desperdício, sobre a situação das chuvas e a falta de água que afeta vários estados no Brasil. A gente vai para um rápido intervalo e logo mais estamos de volta.